Pai do Senhor, irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em 1 Samuel 19. Vamos ler aqui alguns versículos. Vamos começar pelo 4. Então veio Jonatas e falou bem de Davi a Saul seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Vamos ler agora o 8. E tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu-os de grande ferida, e fugiram de diante dele. Agora, irmãos, vamos ler o 10. E procurava Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede, e então fugiu Davi e escapou aquela mesma noite. Agora vamos ler aqui o 12. Então Mical desceu a Davi numa janela, e ele se foi e fugiu e escapou. Agora vamos ler o 15. Então Saul mandou mensageiros que viessem a Davi, dizendo: Trazei-no na cama para que o mate. Vamos ler agora o 18. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. Agora vamos ler o 23. Então foi para Naiote em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele e ia profetizando até chegar a Naiote em Ramá. Então, irmãos, aqui vai falar sobre Davi. Quando o rei Saul queria matá-lo. Aqui vai falar que Davi era um homem muito bom, temente ao Senhor e temente ao rei. Só que aqui vai falar que o rei Saul, estava inflamado de inveja contra Davi. E ele procurava matar a Davi a todo custo. Mas aqui também vai falar que Jonatas, filho de Saul, ele amava Davi. Ele tinha afeição por Davi. Então, ele procurava sempre apaziguar o furor do rei contra Davi, porque ele não queria a morte de Davi, porque ele sabia que Davi era um homem justo e de coração fiel, não só a Deus, primeiramente a Deus, mas ao rei também. Mas aqui fala que Saul, ele trama a morte de Davi. E aqui na palavra do Senhor vai falar que ele manda mensageiros guardar Davi na casa dele, para que pela manhã ele fosse morto. E vai falar que quando os mensageiros foram até a casa de Davi, Mical, sua mulher, falou que ele estava doente. Mas o furor do rei estava tanto contra ele que ele queria a vida de Davi a todo custo. Mandou levar Davi na cama mesmo, doente, para que ele o matasse. Então, irmãos, aqui vai falar que Mical, ela desceu ele, né, pela janela e ele conseguiu escapar. Aqui não importa quem tem se levantado contra você, contra a sua vida. O Senhor sempre vai mandar um escape, sempre vai mandar um livramento para a sua vida. Assim Mical e Jonatas foram canais de bênção na vida de Davi, o Senhor também vai enviar canais de bênção na sua vida para lhe livrar, para lhe guardar de más amizades, porque sempre tem. Ok, Saul, quando Jonatas foi falar, né, bem de Davi para tentar apaziguar o furor do rei, para ele não conseguir intentar contra a vida de Davi, ele ainda falou que ele não ia mais matar Davi, que ele jurava pelo Senhor, que Davi não ia morrer, que Davi ia viver. Só que
era tudo uma máscara, era ele, né, se fazendo de bonzinho ali, mas na primeira oportunidade ele quis de novo tentar contra a vida de Davi. Davi ficou, Davi deu mais uma vitória, né, para o reino de Saul, lutando contra os filisteus, mas mesmo assim Saul estava inflamado de inveja contra Davi, que ele não dava valor às coisas que Davi fazia em prol do reino. Ele queria mesmo, era a morte de Davi. E aqui vai falar que quando Mical, né, ajudou Davi a escapar, Davi fugiu ali. Tem certos lugares, certas situações que o Senhor vai preparar um escape e você vai ter que fugir mesmo. Tem situações, tem amizades, tem ambientes que é melhor você fugir. Não vai, não pense que é feio, irmãos, fugir, porque às vezes a gente, né, quer dar uma de bonzão, tá, boazona, ai, não, é vergonhoso. Não é, porque ali, eu creio que já, o tempo de Davi já tinha terminado ali junto com Saul. O Senhor sabia que Saul não queria o bem de Davi. Que ele, uma hora ou outra, ele ia tentar, né? Um mal maior contra a vida de Davi. Então, o Senhor preparou aquela fuga, aquele escape, para que ele fugisse. O tempo dele já tinha terminado ali. Ele já tinha se tornado um grande guerreiro. O Senhor já o tinha preparado para o que o Senhor tinha para a vida dele, que era para ser o rei de Israel. E ali ele fugiu e foi até Samuel. E lá ele contou a Samuel tudo quanto, né, Saul intentou contra a vida dele. E a palavra do Senhor vai falar que Saul, mesmo Davi fugindo, ele não se deu por satisfeito. Ele enviou mensageiros atrás de Davi, porque ele queria era a morte de Davi. Não importava o bem que Davi já tinha feito para ele, para o reino, né? Não importava nada, o que ele queria mesmo era a vida de Davi. Aí, irmãos, tem hora que a gente faz o bem, né, para as pessoas e a gente espera ali o quê? Que a pessoa reconheça, né, pelo menos o bem que a gente faz. Mas nem sempre é assim, igual aqui, no caso de Saul. Você viu o bem que Davi fez, né? Quando matou Golias, que todos estavam ali amedrontados, ninguém tinha coragem. Ele foi, enfrentou e matou, né? E tantas guerras que ele ganhou, né? Ali para Saul. E mesmo assim, Saul não reconheceu. Com a gente vai ser a mesma coisa. Vai ter horas que a gente vai fazer o bem para as pessoas e as pessoas não vão reconhecer. Pelo contrário, vão querer o nosso mal retribuir igual Saul queria retribuir aqui. Mas a palavra do Senhor vai falar que por mais que ele tentou, o Senhor cuidava de Davi nos mínimos detalhes. Davi não morreu por mão de Saul. Davi não morreu por mãos dos seus inimigos. Mas a palavra do Senhor vai falar que Davi morreu, foi velho e farto de dias. Porque quando não é o seu tempo, o inimigo pode tentar contra a sua vida, mas maior é o que lhe guarda. Maior é o nosso Deus. E aqui a gente pôde ver que quem morreu não foi Davi, mas sim Saul. E não por mãos de Davi, porque Davi era um homem de coração bom, de coração puro. Ele até teve oportunidades de tirar a vida do rei, mas ele não quis, porque ele entendia que tudo é no tempo de Deus. Então a justiça não pertencia a ele, e sim a Deus. E no momento certo, o Senhor ia fazer justiça por ele. E é assim é com a gente, irmãos. Não importa o bem que você faz e as pessoas não reconheçam. Não enche o seu coração de mágoa, não. Continue fazendo o bem, porque quem nos recompensa é o Senhor. A gente tem que fazer o bem como para o Senhor, não olhar para quem. Porque a palavra do Senhor vai falar que Ele é quem nos justifica, Ele é quem faz a justiça. Na hora certa, no momento certo, o Senhor vai fazer justiça por você. Então, aqui a gente vê que depois Saul que morreu na guerra.
teve a guerra, né? E ele mesmo morreu, ele mesmo tirou a sua vida na guerra. Então que essa palavra que sirva de reflexão para mim, para você. Não importa quanto você já fez, não espera a recompensa do homem aqui da terra, mas espera tão somente em Deus. E não queira fazer justiça com as suas próprias mãos também. Espera na justiça de Deus, porque na hora certa, no momento certo, o Senhor fará justiça por mim e por você. Amém, irmãos? Foi até aqui a palavra que o Senhor deu para mim compartilhar com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada, Jesus, pela tua palavra revelada, Jesus, aos nossos corações. Oh, Pai, que o Senhor venha nos dar coração puro, reto e bondoso na tua presença, Senhor. Que nós venhamos esperar em Ti, meus Pai, que nós não venhamos querer fazer justiça com as nossas próprias mãos, não. Mas que nós venhamos colocar tudo diante do Senhor e esperar no Senhor, porque no Teu tempo e na Tua hora, o Senhor fará justiça por mim e pelos meus irmãos. Amém. Amém.